Meio-campista Evander, formado no Vasco, que atualmente joga no Portland Timbers da MLS, voltou a ser pauta nas mídias sociais, aqui no YouTube, nas mídias tradicionais, nos portais de notícia. O Flamengo teria, de fato, feito uma oferta por esse jogador. Se fala em 11 milhões de dólares, outras pessoas falam em 8 milhões, 9 milhões. O valor não está muito certo ainda, não foi devidamente apurado esse valor, mas a verdade é que realmente Evander é um alvo da diretoria do Flamengo. Será que quem tem Vitor Hugo no elenco precisa de Evander? Essa é a pergunta que vocês já viram aí na capa desse vídeo, que eu vou me propor a responder hoje aqui junto com vocês. Então, vamos fazer o seguinte, deixa o like aí, se inscreve no canal, a vinheta não dura nem 10 segundos, é muito rápido, aí na volta, vamos falar de tática? Antes da gente seguir o conteúdo, quero dizer para vocês que esse vídeo é um oferecimento do Laboratório do Futebol. Eu estou vendendo aqui no canal, falando de tática, alguns dos cursos do Laboratório do Futebol. Um deles é o Sistemas Táticos, curso bem interessante que fala aí sobre todos os sistemas táticos que permeiam o futebol atual, o futebol moderno. Curso bem legal, custo-benefício muito bom. Tem também Explorando o Jogo, tem também a comunidade mestre de análise, tudo do Laboratório do Futebol. A maior e mais completa escola de analistas e também daqueles que não pretendem de fato trabalhar no ramo do futebol, mas que querem conhecer um pouco mais sobre o jogo. Então tá tudo aqui no link da descrição do vídeo, vale a pena, eu recomendo demais. Vamos seguir para o conteúdo, vamos falar sobre Evander, Vitor Hugo. Será que vale a pena ter Evander tendo Vitor Hugo? Vale a pena ter os dois? Vamos fazer o seguinte hoje, fazer um pouquinho diferente. Ao contrário do que a gente tem feito ultimamente, hoje eu vou direto para o campo e bola. Vamos olhar um pouquinho do Vitor Hugo, vamos relembrar aqui os indicadores de desempenho desse jogador que perdeu um pouquinho de espaço na reta final aí da temporada 2023 com o Tite, mas que já mostrou que tem muito potencial. Vamos olhar um pouquinho para esse jogador em campo e depois a gente vai fazer um breve comparativo de dados, de números, de estatísticas do Vitor Hugo com o Evander. Vitor Hugo é um jogador que se sente muito confortável se associando, gosta de iniciar jogadas, gosta de vir na base da jogada para começar a construir de baixo, de fora do bloco do adversário. Então, olha só isso aqui, ó. Vai receber, vai se associar com o Everton Ribeiro e vai achar esse passe aqui, esse belo passe aqui na profundidade para o Wesley. Usando a perna direita, é importante falar sobre esse uso do pé não dominante do Vitor Hugo, que é muito apurado, é muito acima da média, especialmente quando a gente fala de canhotos. Então, o Vitor Hugo é um canhoto que tem bom uso do pé direito. E isso vem se tornando cada vez mais comum, mas ainda é um indicador de desempenho diferencial, especialmente para canhotos, né? Em geral, os canhotos têm um pouquinho mais de dificuldade de usar o pé não dominante, desculpa. E o Vitor Hugo é um canhoto que tem um bom uso desse pé não hábil, desse pé não dominante, dessa perna ruim, como a gente fala no jargão, tá? Agora a gente vai ver ele de novo vindo na base da jogada, receber essa bola para construir desde baixo e achar mais um passe na profundidade. Cebolinha rompe aqui, ele acha o passe na janela entre zagueiro e lateral, com muita precisão, na força certa, boa visão de jogo, sempre olhando para a profundidade, sempre buscando a melhor opção de passe. Vitor Hugo é um jogador que sempre busca gerar homem livre, ser homem livre, geração de linha de passe e também sempre busca o homem livre quando tem a posse de bola, tá? Vamos seguir olhando, olha que mais uma vez ele vindo buscar a bola aqui na base da jogada, fora do bloco do adversário, muito sempre comprometido com essa geração de linha de passe, muito comprometido com ser homem livre, recebe e vai variar corredor, vai achar uma diagonal longa, muita qualidade nesse passe para fazer a bola rodar, variar corredor, para fazer a bola andar, para balançar o bloco do adversário, para ser o cara que vai escolher por onde o time vai progredir, tá? Agora a gente está vendo ele já mais próximo da baliza do adversário, ele também rende bem quando está mais próximo da baliza do adversário. Também é um jogador que joga poucos toques, muita rapidez de raciocínio. Então, olha só isso aqui, ó. Um toque, já acha o Pedro devolve. Ele já vai achar essa bola ali na profundidade, no corredor lateral esquerdo. Vai variar o corredor mais uma vez, vai escolher por onde o time vai chegar no último terço. Tá? Mesmo sendo um jovem, muita capacidade de tomar a melhor decisão. Aqui a gente vai ver ele agora driblando e a gente vai perceber como é que o Vitor Hugo consegue driblar tanto em espaço de força, tanto em corredor lateral, usando esse tipo de drible aqui, ó, vai balançar o corpo e vai dar um tapa, vai ganhar as costas do adversário, vai precisar usar a força física, vai ter que meter a mão no adversário e vai ganhar esse duelo em força. Aqui depois ele vai adiantar um pouquinho a bola e vai perder o duelo, mas ele é um jogador que consegue driblar
nesse tipo de espaço, espaço de força, usando esse tapa mais longo, usando mais a força. Mas também, se receber a bola aqui em corredor central, também consegue driblar curto, joga de um pé para o outro. De novo, precisa usar aqui a mão, sustenta esse duelo em força, é um atleta alto, bom porte físico e aguenta muito esse duelo em força, seja de corredor central, seja de corredor lateral, e aí distribui a jogada. Esse domínio orientado aqui, muito bonito, jogador que tem essa capacidade de dominar orientado, de tirar a bola da pressão, muita qualidade técnica, muita leitura de jogo, está sempre mapeando o espaço. Aqui ele jogando curto de novo, próximo da baliza do adversário. Pedro vai tocar a bola para ele, ele vai devolver com 2 toquinhos. Ele já vai achar o Pedro de volta e vai dar essa bela assistência. Aqui, ainda em 22, essa assistência, jogo contra o São Paulo, assistência de cabeça para um atleta que atua muitas vezes próximo da baliza do adversário. É importante ter duelo aéreo, não só para fazer gol. Interessante um jogador que tem capacidade de vencer duelos aéreos e achar companheiros, dar passes para os companheiros de cabeça, né? Então tá subindo de cabeça, mas antes de subir já identificou que tem um companheiro rompendo em melhor posição, sabe que está longe da baliza do adversário, que aquela cabeçada é a cabeçada mais difícil de fazer, acha aqui o Lázaro, tá? E aqui ele faz um gol. Então consegue assistências e consegue gols. Jogador de boa estatura, boa impulsão, bom tempo de bola, bom gesto técnico para fazer também os gols de cabeça. Aqui, de novo, ele atuando em corredor lateral, em espaço de força. Eu vou ter que sair da frente aqui porque eu estou na frente dele. E estou atrapalhando a visão de vocês. Vou ficar aqui. E a gente vai ver o Vitor Hugo progredindo aqui numa bela jogada que ele fez também para dar uma assistência. Corredor lateral, usa força, de novo sustenta o duelo aqui, ó. Usa a mão, usa o quadril. E faz um passe de direita, mais uma vez um bom uso do pé não dominante para achar uma bela assistência. Aqui a gente vai ver agora o Vitor Hugo defendendo um pouco. Jogador que tem bastante senso de urgência, que consegue correr para trás. Jogador jovem, com muita vitalidade, muita energia, que vem recuperar as costas aqui. Percebe que é importante que ele faça essa recuperação, essa cobertura, faz o desarme e já progride, sofre a falta. Aqui uma boa leitura também. O Flamengo tenta sair em contra-ataque, acontece um passe errado. A bola é perdida, a bola é retomada pelo adversário e ele muito bem aqui, né, abrindo aqui os apoios, os pés aqui para poder mudar de direção muito rápido, travando essa corrida, gerando dúvida no adversário, bota o pé na bola e faz a interceptação. Jogador que consegue entregar bons duelos defensivos, boas interceptações, bons desarmes. Aqui ele percebe que a bola está em disputa e vem fazer esse 2 contra 1. Boa leitura também de que é importante fazer esse 2 contra 1 aqui. Ganha o duelo em força também, mete a mão no adversário. Muito forte nesses duelos em força, em posição física. Tá? Mete a mão no adversário e ganha o duelo sem fazer falta. Aqui a gente vai ver mais uma interceptação. De novo, ele está no 1 contra 1. Se coloca muito bem, boa colocação dos apoios, dos pés. Estica a perna e faz essa interceptação aqui no jogo contra o Goiás. Vamos olhar para alguns números e vamos fazer uma comparação agora do Vitor Hugo com o Evander. Tá? E no final, é claro, que eu vou trazer aqui uma conclusão, a minha opinião, meu parecer final aí sobre esse tema. Então, olhando para o número de jogos, o Vitor Hugo com 48, o Evander com 29. A gente sabe que a temporada, que o calendário aqui no Brasil é muito mais pesado do que o calendário lá nos Estados Unidos. Então, 48 jogos para o Vitor Hugo, 29 para o Evander. O Vitor Hugo foi titular em 20 dessas partidas, um jovem ainda buscando espaço num elenco muito estrelado. O Evander é um cara muito importante no time do Portland Timbers, então ele foi titular em 27 das 29 partidas que jogou. Minutos por partida também reflete muito a importância de cada um em seus times, né? O Vitor Hugo com 49 minutos por partida em média e o Evander com 88 minutos em média por jogo. Gols, 3 do Vitor Hugo e 11 do Evander. 2 assistências para o Vitor Hugo, 4 para o Evander. Participações em gols, o Evander é bem mais efetivo do que o Vitor Hugo, pega mais na bola, é mais importante, está mais minutos em campo. É um cara que, como eu já falei, é um protagonista, ele quase um protagonista da sua equipe ali, especialmente entre os jogadores de meio de campo. E ele realmente é um jogador muito efetivo, até porque é um especialista em finalizações de média distância. Como ele tem um indicador de desempenho que é muito acima, isso acaba chamando muita atenção e entrega para ele números importantes e faz dele um jogador, até de certa forma, um pouco decisivo, sim, né? Porque finaliza muito bem, então consegue um número de gols muito razoável. Se a gente for olhar aqui, somando gols e assistências, ele tem 15 em 29 jogos, praticamente meia participação em gol
por jogo, ou seja, a cada 2 jogos ele participa de um gol, seja dando assistência ou fazendo um gol. Então esse é um número bastante considerável, mesmo se a gente for levar em consideração que a MLS é uma liga de um nível até um pouco abaixo aqui da Liga do Brasil, uma liga que tem melhorado, que tem conseguido levar bons atletas, jovens sul-americanos, não é mais uma liga só voltada para veteranos, mas ainda tem um caminho para trilhar, ainda tem jogos assim bem abaixo, ainda tem equipes bem abaixo, né? Então acho que até a própria intensidade do jogo está abaixo aqui do Brasil. Bom, voltando aqui para as estatísticas, 1,1 dribles certos por jogo para o Vitor Hugo e 2 dribles certos por jogo para o Evander. O Evander tem um driblezinho curto muito bom, ele é muito eficiente nesse driblezinho curto, especialmente quando baixa para vir buscar jogo, consegue mudar de direção rápido. Em último terço ele tem um pouco mais de dificuldade. O Vitor Hugo é um bom driblador, mas de novo, é um jovem num time em que ele acaba não atuando tanto, numa liga que é muito disputada, disputa Libertadores, então um nível de competitividade um pouquinho mais alto, e a gente, quando olha para esses números aqui, a gente precisa relativizar, sim, o contexto de cada um. É muito importante relativizar. Grandes chances criadas na Liga. Agora olhando só para a Liga Nacional. Então estou falando de Campeonato Brasileiro e de MLS. Estou excluindo aqui Libertadores em relação ao Vitor Hugo, Campeonato Carioca, Copa do Brasil. Grandes chances criadas, 5 para cada um, levando em consideração que o Vitor Hugo passa menos tempo em campo. É até interessante notar que, proporcionalmente, ele até criou mais chances do que o próprio Evander, né? Passes certos no terço final, o Vitor Hugo sendo um pouco mais assertivo, 83% contra 70% do Evander. E aí entra um pouco também de uma falta de foco que eu percebo às vezes no Evander. Perde um pouco ali o foco no jogo e acaba errando passos por uma certa displicência. Displicência é uma palavra um pouco pesada, mas de fato o Evander é um jogador que às vezes tem dificuldade de se manter 100% focado e de tomar melhores decisões durante o jogo inteiro, dá uma desligada às vezes. O Vitor Hugo, por sua vez, já é um jogador muito mais ligado no jogo, muito mais focado, e aí tem mais um fator aí que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala desses passes certos no terço final. Por que o Vitor Hugo tem mais do que o Evander, uma porcentagem melhor? O Vitor Hugo talvez um pouco mais conservador do que o Evander. O Evander arrisca um pouquinho mais, o jogador que realmente tem um pouco mais esse ímpeto de arriscar passes mais difíceis, e isso vai gerar erros, obviamente. Inclusive, ações bem-sucedidas, a gente pode usar o mesmo parâmetro e os mesmos argumentos para explicar por que o Vitor Hugo tem uma porcentagem maior, 69% contra 61% do Evander em ações bem-sucedidas. O Vitor Hugo, de fato, é um jogador que é mais constante, toma melhores decisões, mesmo num contexto mais difícil, tá? Disputas vencidas, o Vitor Hugo também tem um número melhor, 53% contra 41%. O Vitor Hugo é um jogador mais intenso com e sem bola, como a gente já falou, um jogador com mais capacidade de estar focado na partida durante os 90 minutos, inclusive nos aspectos defensivos também. Um jogador que me parece ser mais eficiente. Apesar dos números não traduzirem essa eficiência defensiva do Vitor Hugo. A gente está olhando aqui para desarmes praticamente empatados, 1 por jogo para o Vitor Hugo, 0,8 para o Evander, 0,4 interceptações para o Vitor Hugo, 0,5 para o Evander. Mas aqui a gente precisa lembrar de novo que o Vitor Hugo é um jovem ainda em formação e que atua numa liga que tem uma intensidade maior do que a liga do Evander. Perda da posse de bola, o Vitor Hugo muito mais eficiente, ou seja, perde muito menos a bola, 5,3 perda de posse de bola, o Evander 14,5, aí passa de novo pela questão do Evander ser um cara que arrisca um pouco mais as jogadas, e também, novamente, vale a pena a gente dizer que o Evander é um cara que perde um pouco o foco às vezes e acaba tomando decisões erradas, erra passes, de certa forma, bobos, né? Então, isso explica bastante dessa discrepância aí, desse número de perda de posse de bola entre o Vitor Hugo e o Evander. A gente também está olhando aqui o mapa de calor dos dois. O Evander um pouco mais avançado, atua um pouco mais avançado, atua mais em corredor central, da esquerda para o meio, como um destro, como os destros têm feito muito nesse futebol atual, nesse futebol moderno. E o Vitor Hugo, que atuou menos do que o Evander, teve menos minutos por partida, tem um mapa de calor um pouco menos intenso, né? Não chega a ter nenhuma faixa do campo que está mais laranja. A gente vê ali aquela intermediária ali do lado direito, onde ele atuou mais, o jogador que atuou bastante de intermediária a intermediária, tá? Bom, gente, e aí? Quem tem Vitor Hugo precisa de Evander? Se o Evander não custasse tão caro, talvez até o Flamengo poderia ter os dois. O Evander é um jogador que tem os seus defeitos, a gente já falou na análise que a gente fez aqui, comparando inclusive o Evander com o Roleiser. Até não trouxe imagens do Evander novamente, porque já tinha trazido muitas imagens no vídeo que eu falei do Evander, comparando o Evander com o Roleiser.
Vou deixar o card aqui para quem não viu, vai conferir, esse conteúdo está bem interessante. Então a gente já viu que o Evander é um jogador que perde um pouco da intensidade, não consegue manter ali o ritmo, o nível de intensidade alto o jogo inteiro, especialmente defensivamente. Então seria até um jogador interessante se não custasse tão caro. O valor de salário não deve ser muito baixo e também o passe, os direitos econômicos, não é o famoso passe, né, como se dizia antigamente. Os direitos econômicos do jogador não são direitos econômicos baratos. Está falando de 9 milhões de dólares, entre 9 e 11. É muita grana, né? E aí o Flamengo tem um jogador muito bom ali que pode entregar em ótimo nível, com um ótimo futuro, com um grande potencial, que é o Vitor Hugo. Esse jogador que eu, particularmente, sou um pouco suspeito para falar, porque eu gosto muito desse atleta. Por que eu gosto tanto desse atleta? E aí tem um diferencial importante em relação ao Evander também. Me agradam jogadores que entregam futebol de bom nível em muitas fases, em muitos submomentos do jogo. O que eu quero dizer com isso? O Vitor Hugo consegue entregar um futebol de bom nível, vindo buscar o jogo na base da jogada, fazendo passes, variando corredor, diagonal longa, bola na profundidade. Ele dribla bem em espaço de força, espaço de habilidade, corredor central, corredor lateral. Ele vai desempenhar bem também em último terço, achando boas jogadas, tomando boas decisões, vai defender também com eficiência, então é um jogador muito completo nesse sentido. Falta um pouquinho para o Vitor Hugo, gol. O Vitor Hugo tem que buscar mais o gol, falta finalizar mais, falta trabalhar mais acerto de finalização, isso é bem verdade, é óbvio que o Vitor Hugo não é um jogador perfeito, está em evolução, precisa evoluir, né? E todos os jogadores têm algum tipo de defeito no seu jogo, tem alguma coisa que ele não vai entregar tão bem assim. No caso do Vitor Hugo, acho que precisa ter mais gol, precisa de números mais importantes, próximos da baliza do adversário. Mais gol, mais assistência, né? Um jogador que gera muito jogo, muito completo, que eu adoro, que é muito eficiente e que teve uma queda de rendimento em 2023 natural pela idade. Gente, o Vitor Hugo tem 19 anos, tá? Agora, eu preciso dizer uma coisa importante também. Tem Copa América e o Flamengo vai precisar ter um meio-campo robusto, porque vai perder jogadores importantes. Então, isso não quer dizer que, porque tem o Vitor Hugo, não pode ter um reforço no meio campo. Acho até que tem que ter. Acho que o Flamengo vai precisar, como eu já falei, ter muitos jogadores para essa região do meio campo, porque vai perder Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz e eventualmente até o Gerson. São 4 jogadores do meio campo do Flamengo que são muito importantes. Então, ter os garotos só como solução e não como opção, me parece um pouco temerário. A gente pode falar disso em outros vídeos, trazer outras opções aqui de jogadores que eventualmente seriam interessantes para o Flamengo trazer, para serem importantes durante essa Copa América, para serem jogadores importantes no elenco, que podem custar menos grana do que o Evander entregar um futebol tão bom ou até melhor do que o ex-Vasco atualmente na MLS. Fechado? Se inscreve no canal, deixa o like, vira membro desse canal, clica aqui em Seja Membro, você que já chegou até o final desse vídeo. Tem também o Pix do canal, dá uma força aqui pro canal Falando de Tática, pra gente poder crescer, pra gente poder custear aqui, manter o canal não é barato, então pra gente poder seguir o trabalho aqui, beleza? Mais uma vez, muito obrigado pela parceria de todos vocês, pela audiência, tamo junto, até o próximo vídeo, um forte abraço e eu fui!